Boa noite a todos. Pessoal, fica aqui com a gente. Vamos falar sobre os 10 erros que todo gestor de pessoas não pode cometer. É muito importante para você que é empreendedor, para você que é profissional, liberal, trabalha também em empresas, precisa a cada dia estar melhorando o relacionamento. Então, a Andréa Loureiro, ela é Master Coach, especialista no trato com as pessoas, com esse trabalho, né, da mente humana, e nós todos os dias temos que estar nos reavaliando, nos conectando com pessoas. Se você tem dificuldades para se conectar com pessoas, eu sugiro que você possa fazer um coach, pode ser com a Andréa Loureiro ou com outra pessoa que você conheça também na sua cidade. A Andréa está em BH e ela é nossa consultora de sucesso da NTW Contabilidade. Eu sou a Zé Vilhena, para quem não me conhece ainda. Eu sou contadora, diretora executiva da NTW Contabilidade. Já atuamos no mercado já há alguns anos e achamos super importante falarmos sobre gestão de pessoas. Fiquem com a gente. Agora, eu vou mandar outro convite aqui para o André. Pronto. Muito obrigada por vocês estarem aqui conosco. Essa live vai ser muito importante para o seu crescimento, com certeza. E aí, Olá! Olá! Agora está me vendo? Super bem, linda, maravilhosa. Obrigada, amiga. Então, está vendo aqui a minha vista, né? Estou inovando de Belém do Pará. Estamos aqui no centro de Belém, na capital paraense, região metropolitana de Belém. Estamos no edifício Metropolitan Tower. O Metropolitan Tower que leva o nome da nossa unidade aqui de Belém. Lindo. André, se apresenta um pouco aí para os nossos convidados que estão aqui acompanhando esta live. Pessoal, fica até o final. Vamos falar tudo sobre os 10 erros que todo gestor de pessoas não pode cometer. Então, fica aqui com a gente. A André é Master Coach, especialista em gestão de pessoas, e ela vai trazer 10 motivos, pessoal. E eu vou estar aqui contribuindo com a minha experiência ao longo desses anos, acompanhando diversas empresas, diversos empreendedores, gestores, que hora dá certo, hora erram, e a gente vai aprendendo nessa caminhada. Te apresenta, André. Oi, pessoal, prazer estar aqui. Muito obrigada, Alziete, por estar com você mais uma vez. Muito conteúdo, muita troca de conhecimento prático, que é o que importa, o que tem sido colocado em prática tem dado certo, às vezes o que não tem dado certo também nos trazem aí muitos aprendizados. Eu sou Andréa Loureiro, sou Master Coach, sou analista de perfil comportamental. Eu tenho mestrado em administração de empresas e o meu mestrado ele é sobre a integração de franqueados e franquia. Eu amo também franquia. E eu sou apaixonada pelo tema de gestão de pessoas. Eu trabalho há 25 anos entre relacionamento com clientes. Já fui gestora também em alguns momentos, trabalhei gerida, já vivi como empreendedora, empreendo na minha empresa de treinamento, enfim, todos os formatos aí de gestão de pessoas. E é um prazer estar falando desse tema que hoje ele está fazendo uma diferença enorme nas empresas, principalmente nesse momento de pandemia, onde pessoas precisam de ser mais do que controladas, precisam também de ser cuidadas. Cuidadas no sentido sustentável da palavra, né? Obrigada pelo convite, obrigada por vocês que estão aí. Se chegarmos a 60 pessoas, vamos sortear uma análise de perfil comportamental, que tem um relatório que fala sobre o perfil comportamental do profissional, tem o valor de R$300, eu vou dar esse presente. Então, manda aviãozinho para os seus convidados, para a gente alcançar os 60 números, e eu já vou pegar todo mundo que entrou aqui e sortear. É isso aí, pessoal. A Andréa vai sortear esta análise de perfil. Eu mesma já fiz com a Andréa e eu super recomendo, tá? E assim,
nós estamos retomando as lives. Para quem lembra, nós fazíamos já antes de todo esse problema da pandemia, estávamos fazendo live, sempre com esse foco de gestão de pessoas, empreendedorismo, tá? Então, é muito importante que você possa acompanhar esta live e as próximas que vamos realizar. Então, pessoal, eu queria agradecer muito a presença aqui, os amigos, a nossa equipe, nosso time que está aqui acompanhando, estão aqui do ladinho, acompanhando tudo. O pessoal da INTW, nossos outros franqueados, muito obrigada mesmo. Eu também queria falar que nós estamos aqui em Belém, na capital paraense, temos um escritório de contabilidade, uma empresa, né, uma unidade da INTW de contabilidade, que hoje é a maior rede de contabilidade do Brasil, com mais de 140 unidades espalhadas em todos os estados brasileiros. Então, e nós temos essa unidade em Belém, já temos uma unidade em Castanhal, e semanalmente eu estou indo lá acompanhar os nossos clientes, acompanhar toda a movimentação, os negócios da região, e também, daqui mais ou menos uns 2 meses, vamos estar inaugurando outra unidade, que é a NTW Barcarena. A NTW Barcarena, a Andréia, ela vibra comigo, né? Porque ela já acompanha todo esse passo a passo que a gente vem fazendo do nosso projeto aí de crescimento, nesse ramo do empreendedorismo contábil. Então, NTW Barcarena é um projeto que a gente já pensou aí há mais de um ano, e como boas planejadoras, a gente tem começo, meio, fim, né, e vai aproveitando toda essa caminhada. Mas o projeto de Barcarena tem um objetivo, porque a cidade, o município, está crescendo muito, já inclusive com projetos de concessão de rodovias para empresas privadas, também tem a maior empresa de alumínio do mundo, que é a Hidro, Albras Alunorte. Sim. Então, o nosso objetivo vai ser levar uma gestão contábil, tributária, trabalhista, previdenciária para as empresas da região, né? Então, a gente vai estar levando toda a nossa expertise, que a gente já acompanha empresas aqui da nossa região, né? E também, inclusive, em outros estados brasileiros. Então, era isso que eu queria apresentar um pouco sobre o meu trabalho. E eu queria que a Andréia já fosse logo direto ao ponto. Andréia, começa aí com a primeira dica. Qual o primeiro erro que todo gestor de pessoas não pode cometer? Então, o primeiro passo começa pela entrada. Então, é um erro grave o gestor ele achar ou ele pensar que ele não precisa de ter um recrutamento criterioso. Mesmo que o gestor não tenha condição de pagar uma empresa especializada em recrutamento, mesmo que ele não tenha dentro da sua empresa um setor de recrutamento com profissionais especializados, ele precisa de estabelecer um critério para contratação. Porque você não contrata simplesmente por contratar. Existe uma vaga e eu preciso dessa vaga, chegou uma pessoa, eu faço uma entrevista, estou doido para preencher a vaga e coloco aquele profissional sem um critério. Então esse é o primeiro erro grave de não ter um critério para recrutamento. Então, Andréia, esse ponto é fundamental porque muitas empresas ainda trabalham muito com a questão de indicação. Indicação e tudo mais, só que não avalia tecnicamente, muitas vezes, a vida profissional, não faz uma análise realmente de qual perfil que a empresa está precisando para aquela função, para aquele cargo. Tá? Muitas das vezes, é claro que o primeiro recrutamento, a primeira avaliação tem que ser internamente, com a equipe interna. A primeira oportunidade, avaliar a sua equipe, para saber se tem alguém no perfil que pode atender àquela função. Isso. Com uma promoção e tudo mais. Todavia, se não for possível, se não tiver, então a primeira coisa é avaliar o perfil. Qual é o perfil que a gente precisa para esse cargo, para essa função? Exatamente. Avaliou internamente,
não encontrou ninguém no perfil, buscar realmente fora, através de empresas especializadas em recrutamento e seleção, ou através de um RH próprio que a empresa tenha. Exatamente. Com uma avaliação de um psicólogo, com testes, dinâmicas, para que realmente possa avaliar corretamente. Não há garantia de 100% de que vai dar certo, tá? Mas você com certeza consegue eliminar muitas possibilidades de não dar certo mesmo logo no início. Tendo um critério, exatamente. E aí, dentro da jornada dessa entrada desse colaborador, né, você fez uma contratação criteriosa, você alinhou também os seus valores junto com o valor daquele profissional. É muito importante que a missão da empresa esteja engajada com a missão, né, com o propósito daquele colaborador. A avaliação de caráter é super importante, isso a gente nem precisa de falar, mas enfim, tem que avaliar sim, né, aquele colaborador vai levar o nome da sua empresa, então você precisa de ter esse critério também dessa habilidade. E o segundo critério é o gestor, ele esquece de fazer uma correta ambientação sobre cultura organizacional. O interessante é que cultura organizacional, então quando você pega ali a MTW Belém Metropolitan Tower, que a Alzete tem um time extraordinário com ela trabalhando ali, ela tem implementado ali dentro a cultura que foi construída a partir dos princípios que ela colocou na missão da empresa dela, juntamente com a rede MTW, que são 140 escritórios no Brasil inteiro. Então, a cultura, a missão, os valores, é a Alziete que definiu, né, que a partir da MTW, rede MTW unidade. O colaborador, o que ele precisa? Ele precisa de entender dessa cultura e precisa ser ambientado. Então, é um erro você não passar essa cultura organizacional para o seu colaborador. Você não falar quais são as regras de ouro sobre atendimento. Você deixar de explicar, por exemplo, que um cliente, uma reclamação de um cliente, não é quando o cliente grita, né? Um simples fato dele ligar e falar, olha, não chegou aqui uma guia, né, para pagar. Isso já é uma reclamação. Então, assim, trazer qual que é a cultura, qual que é ali as regras de ouro da empresa e, principalmente, como que vai ser a jornada dele. Uma curva de aprendizagem, ela pode demorar até 6 meses. Então, você precisa explicar, olha, nesse primeiro mês você vai viver esse treinamento, no segundo, até 6 meses, você explicar a jornada para o seu colaborador, a ambientação, né, e falar da cultura organizacional, missão e valores, é um erro deixar de falar, porque você pode estar ali causando um impacto grave, inclusive na forma de atender os seus próprios clientes. Não é verdade? E complementando, Andréa, com certeza tem que ter essa ambientação para que o colaborador se sinta bem com o ambiente. Todavia, o que for apresentado, ensinado, principalmente nessa primeira semana inicial, né, da ambientação, tem que ser realmente a verdade. Né? Então, não adianta, vai ali, faz uma apresentação, mostra os slides, mostra a cultura, os objetivos da empresa, a missão, valores, mas na prática não é assim que funciona. Então, o gestor, ele precisa, sim, ler a missão da empresa, entender e realmente aplicar no dia a dia junto com toda essa equipe de encarregadas, de coordenadores. Exatamente. E aí nós já vamos para o terceiro erro, que também é muito sério. É o colaborador entrar na empresa, fez uma ambientação, apresenta ali o local que ele vai trabalhar, seja presencial, seja home office, entrega o equipamento e não traz ali as devidas orientações, porque no início tem que pegar na mão. E se você não tiver como pegar na mão o próprio gestor indireto, né, você pode colocar um colega de trabalho para estar junto, acompanhando e com os devidos feedbacks, né, e fazendo os ajustes que eles vão acontecer. Então, não pense que, eu contratei, pronto, vou colocar a pessoa ali, eu vou deixar, e principalmente existe uma falha de pensamento do gestor, ele entendeu o seguinte, ele já fez isso em outra empresa, ele já cuidou desse setor em outra empresa, então ele já sabe
como funciona. Aí fala assim, você sabe como é que funciona, né, esse setor, né? Então é isso aí, agora você vai e, né, tô cheio de serviço acumulado, porque pode acontecer, e tem acontecido. Senta aí, pega e tô com isso para fazer, e essa, né, e essa demanda para liberar. Se você não souber, você me pergunta, e não é assim. Tem que ter uma orientação e sim, um investimento de tempo nesse primeiro momento também. É verdade. Então, se as coisas não vão bem na sua empresa, saiba, gestor, que a culpa é sua. E eu me enquadro também nisso. Essa é a pura verdade. Eu falo isso porque eu converso também com os nossos clientes, né, desta forma. Se algo não vai bem, com certeza começa de cima para baixo. Né? Foi uma falta de uma tomada de decisão, foi um recrutamento de seleção incorreto, não foi apresentado toda a cultura da empresa, todos esses problemas que a gente já começou a falar. Esse ponto que a Andréa falou é muito importante. Aqui na nossa empresa, nas nossas unidades, eu costumo fazer da seguinte forma. A gente treina, vai treinando a equipe, aí já vai entrando um auxiliar, aí aquela pessoa que já foi treinada já vai treinando a outra pessoa. Tá? Mas de forma alguma, uma pessoa que iniciou pode realizar um trabalho sem um acompanhamento, sem uma orientação. Eu procuro estar todos os dias aqui no escritório, com a porta aberta, disponível para todas as dúvidas que a equipe e os colaboradores queiram tirar. O que não pode é depois querer cobrar um resultado que você não apoiou, que você não acompanhou. Tá? Então, quando algo dá errado, saiba que a culpa foi nossa. Exatamente. O Alex Estrela, ele escreveu aqui que tem o efeito cascata, né? Quando o líder ele não traz ali a devida orientação, vai acontecendo ali o efeito cascata. E realmente começa de cima. Eu mudaria só um pouquinho a palavra de culpa para responsabilidade, porque um gestor ele quer que as coisas aconteçam, né? Então é responsabilidade, eu sei que você é muito responsável, então não é a palavra culpa, né? Vamos trocar aqui. Coisa de coach, viu, gente? Isso é coisa de coach, isso é gatilho mental. Gatilho mental. Pronto, gostei da palavra. Agora eu vou substituir. Culpa por responsabilidade. Responsabilidade. Que a culpa ela paralisa, já a responsabilidade ela faz a pessoa agir. Sensacional. Gelsiete tem relação. Como a Andréa falou no coach novamente, eu queria dizer assim, é um depoimento meu. Eu fiz coach, um treinamento de coach de uma semana, há muitos anos atrás, eu acho que uns 7 anos atrás. E foi um divisor de águas na minha vida. Então, tem a minha vida antes do coach e depois do coach. Então, assim, eu estava cheia de paradigmas, cheia de bloqueios, cheia de traumas que me impediam de crescer, de desenvolver. E o coach me ajudou muito nisso, tá? Mas, assim, não foi só aquele treinamento lá. A partir daquele momento, daquele conhecimento que eu adquiri, eu comecei a me aprofundar no assunto. Então, quase que todos os dias eu leio sobre isso, sobre mindset, sobre crescimento pessoal, crescimento profissional, sobre paradigmas. E isso eu recomendo para vocês. Quem ainda não teve a oportunidade de fazer um coach, eu super recomendo para que você realmente possa... a Andréa vai me corrigir se eu utilizei algumas palavras ou frases que não foram tão adequadas, mas essa é a sensação que eu tenho, é que o coach me ajudou a me libertar de alguns bloqueios, de achar que as outras pessoas não iriam gostar, não iriam me apoiar, né, e que não ia dar certo. Então o coach vai trabalhando isso, você vai se sentindo mais segura, você para de se preocupar tanto com o que as outras pessoas vão achar. Nós duas estamos aqui fazendo essa live, ao vivo, e a cores. É uma super quebra de paradigma. Exatamente, exatamente. São as crenças, né? Porque tudo que você ouviu, sentiu e até mesmo viu, você forma crença. E nem sempre a crença ela é uma verdade.
Então eu gosto de citar um exemplo super simples de pais que falavam assim, menino, dinheiro não dá em árvore, né? E aí, isso é uma crença, e é uma inverdade, porque olha que legal, o dinheiro dá em árvore, ele é feito da celulose. Então, hoje eu falo, opa, dinheiro dá em árvore, né? Onde você olhar assim, você vê uma árvore, você sabe que dali pode virar dinheiro. Então, tem dinheiro em todo lugar. É uma verdade. É só saber buscar, né? Então, assim, e quebrando realmente paradigmas que os pais falavam, e que eles escutaram dos pais também, né? Isso aqui é interessante. Joquebed, né? O principal ativo de uma empresa são os profissionais. Exatamente, exatamente. E aí eu quero falar aqui mais uma dica de como não fazer e já vou dar uma dica de como fazer. Existe o gestor que eu falo que é o gestor Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar, deixa o colaborador me levar. E não pode, né? Você tem que dar o tom ali, você tem que dar o tom e falar inclusive sobre metas. E hoje a gente fala muito em KPIs, que é a sigla em inglês, que é Key Performance Indicator, é chaves de performance indicadores. Você tem que ter um indicador, mesmo que o seu colaborador ele não trabalhe necessariamente com vendas, mesmo que ele não trabalhe com atendimento, mas você tem que ter um indicador. Por mais burocrático, por mais back-office, né, por mais escritório que seja o trabalho do seu colaborador, você tem que mostrar para ele o seguinte, olha, você está aqui, nós queremos que você chegue aqui. Como? Através desses e desses indicadores. Então, você tem que colocar metas que hoje nós falamos aqui para gestão de recursos humanos, gestão de pessoas, são metas smartizadas, metas inteligentes, que elas precisam ser específicas, elas precisam de ter uma data, precisam de ser ecologicamente correta, que não prejudique ninguém, é claro, né? Precisam de ser mensuráveis e desafiadoras, mas alcançáveis. Então não pode ser nem tão difícil que seja impossível de alcançar e também nem tão fácil que na metade do mês o seu colaborador falou, bati minhas metas, pronto, não tem mais nada para fazer. Então você precisa de ter ali indicador de performance, porque ali você consegue fazer, eu vou falar um pouquinho mais depois sobre essa dica também, fazer um acompanhamento através desses indicadores. Então, é um erro grave ser um gestor, né, com todo respeito ao Zeca Pagodinho, que eu gosto da música dele, mas ser um gestor Zeca Pagodinho. Deixa o colaborador me levar, deixa ele seguir o ritmo dele. De jeito nenhum, né? Não é só ritmo, tem que ter meta, tem que ter indicador para o seu colaborador. Isso é super importante. Faz sentido? Muito bom. Com certeza. Então, assim, se realmente a gente não trabalha com metas, com análise de resultados, com análise de desempenho, eu sempre estou criando minhas próprias metas também. Né? Então, quando eu percebo que uma situação, uma meta já está sendo cumprida, um grande projeto, eu já começo a pensar no próximo projeto. A Andrea sabe disso. Então, eu vou criando minhas próprias metas e ajudo a nossa equipe a trabalhar as próprias metas deles, né, de desenvolvimento. Então, mas para isso, precisa ser uma via de mão dupla. A empresa tem que apoiar esse crescimento, esse desenvolvimento, orientando, fazendo cursos, buscando consultorias, e também a equipe, o colaborador deve buscar, deve se esforçar, porque aquele conhecimento ele vai levar para a vida toda dele. Se eu estou aqui falando hoje, André também, é porque nós buscamos o nosso desenvolvimento pessoal, o nosso crescimento. Exatamente. A Leide está falando aqui sobre gestão por competência, exatamente. Gestão por competência, colocar as pessoas corretas nos lugares corretos. Então, se você tem um colaborador que tem uma facilidade para atender o cliente, aonde você vai colocar? No atendimento ao cliente. Você tem um colaborador que não pode passar meia conta errada, aonde você vai colocar? No controle de qualidade, numa atividade que exige ali muita atenção. Então, você gerir competências também é super interessante. Muito bem, Leide, obrigada pela contribuição. Posso falar já? Parabéns. Posso falar do sexto erro já? Com certeza. Olha, gente, vamos lá, convida. Chegamos a bater aqui 44, mas são 60 para ter. Eu tenho certeza que já vieram mais. Falta pouco.
Convide os amigos, os primos, os parentes, os colegas de trabalho. Isso. Esse aprendizado, ele é mútuo. É muito Nós rico. estamos aprendendo aqui com vocês, eu estou aprendendo aqui com a Andréa, e o que a gente puder realmente compartilhar, porque o conhecimento guardado, ele se perde no tempo. Então, se a gente não compartilhar o que a gente já aprendeu, as nossas experiências, daqui a um mês, daqui a um ano, isso não é mais assim, já é de outra forma. Exatamente. E o interessante é que todo mundo tem alguém para gerir, né? A pessoa que tem uma dona de casa, ela tem uma pessoa colaborando com ela dentro de casa, ela tem que gerir ali uma pessoa, né? Um pequeno comércio, uma empresa pequena, um MEI, ele tem que fazer gestão de pessoas. Então, desde as grandes empresas até as micro, médias, pequenas empresas, a gestão de pessoas ela está em todo lugar. Então, é super importante que todos tenham acesso a esse conhecimento, porque gerir pessoas, você está gerindo, inclusive, sonhos da pessoa e passando o seu sonho para que ela contribua no alcance dos seus objetivos. Então, André, é vida. Eu queria compartilhar com todos aqui, muitos já me conhecem também. Então, eu senti muitas dificuldades para fazer gestão de empresas. Claro que a gente sente hoje no dia a dia, mas hoje em dia é um pouco mais leve. Por quê? Porque eu me lembro quando eu fui inserida começando ali gerenciando em escritórios e tudo mais, e eu sentia muita resistência, eu não sabia como lidar com aquilo, errei muitas das vezes, fui rude muitas das vezes, não consegui conquistar, e isso tudo, assim, foi bastante difícil, todavia, eu sabia que eu precisava melhorar, com alguns feedbacks que eu fui recebendo dos próprios colaboradores, dos meus próprios superiores, e eu sabia que eu precisava melhorar. E aí fui ler, fui fazer coaching, então eu sempre tenho muitos livros sobre gestão de pessoas, sempre que sai material eu estou acompanhando palestras, vídeos, sempre estou acompanhando. Por quê? Porque é muito difícil, né? E isso é muito importante, seja na sua casa, seja com os seus amigos pessoais, seja com a sua família, seja com os colaboradores que você convive. Então, hoje, eu me sinto melhor porque eu consegui desenvolver, através de técnicas de gestão de pessoas, conseguir melhorar o meu relacionamento com pessoas. Ótimo, então isso mesmo, exatamente. E é isso, você vai ganhando perícia, você vai ficando boa, porque eu falo, não existe fracasso, né? Existe resultado. O resultado que não foi o resultado que você gostaria, né? Ou então o resultado que você buscou. Então existe aprendizado naquele resultado que não foi exatamente o que você perseguiu, mas você aprendeu. E muitas vezes, se você parar para analisar, você aprende muito mais com aquilo que você não conseguiu o êxito que você queria do que com os acertos. Né? Eu falo que eu gosto de feedback negativo, porque para mim feedback bom é aquele que a pessoa fala assim, olha, pode dar um feedback? Eu falei, deve. E aí a pessoa fala assim, olha, na época quando eu comecei a falar, eu acho que você falou muito rápido, André, você foi falando, né, sem respirar direito. Eu fui prestando atenção, né, nas primeiras vezes que eu aprendi a falar, eu falei assim, você tem razão, vou falar de uma forma mais pausada, respirar mais. Então, assim, cada feedback que você recebe, você vai crescendo também. É extraordinário, né? É verdade, mas, pessoal, convenhamos, dói receber o feedback. Dói muito. Eu sei disso, eu sinto e recebo, mas é você abrir realmente a sua mente. Então, quando eu vou para uma reunião com o cliente, por exemplo, ou a gente vai conversar com o colaborador, vai tentar entender a dificuldade dele, eu tento abrir a minha mente e saber que eu vou ser, que eu preciso perguntar o que a gente pode melhorar para ajudar aquele colaborador, para ajudar aquele cliente. Eu preciso perguntar aquilo e eu tenho que estar preparada para receber o feedback negativo. Tá? E aí eu já vou pensando sempre na solução. Ok, o nosso problema é isso. E eu já estou aqui com uma sugestão para você, seja para o colaborador, seja para os nossos clientes.
Mas vamos aí à próxima dica, André. Então, a sexta dica, que inclusive hoje está sendo muito falado. Se você entrar no LinkedIn, você vai ver os profissionais de gestão de pessoas, profissionais de RH, eles o tempo inteiro falando. O colaborador, o gestor que acredita que não precisa de investir em treinamento, em desenvolvimento do seu colaborador. Ah, Andréia, mas eu vou ter que ficar gastando dinheiro com treinamento? Eu vou ter que ficar pagando curso para o meu colaborador? Não necessariamente. Tem diversas formas de você investir no treinamento, no desenvolvimento do seu colaborador. Primeiro que hoje temos muitos cursos gratuitos, essa própria live é um conteúdo gratuito. Estamos falando aqui de informações relevantes. Como esta live, tem muitas lives e muitos cursos que têm passado muitos conteúdos gratuitos. E quando você disponibiliza, por exemplo, o seu colaborador para fazer um curso no horário de trabalho dele, você está investindo no desenvolvimento dele. Como? Você não está podendo, às vezes, pagar o curso, mas você liberou ele para fazer um curso recentemente. Então, né, se a objeção foi essa questão financeira. Mas é um investimento investir no desenvolvimento do seu colaborador. Você mesmo, a Ozete mesmo, que também é professora, pode ensinar, pode investir com o seu tempo. Né? O tempo, a hora técnica da Ozete é uma hora técnica relativamente cara. Ela pode usar a hora técnica dela para ensinar o colaborador. Então, você está investindo no seu colaborador. Então, tem várias formas de investir, mas é um erro sério você entender ou acreditar que não precisa de investir no treinamento. E uma dica é o seguinte, o que eu chamo de congruência, né? Quais são os objetivos da empresa e quais são os objetivos do colaborador? Porque é claro que você não vai sair investindo igual a Ozete. A Ozete, ela é diretora de empresas de contabilidade. Ela não vai sair investindo para o pessoal aprender a costurar, né? Ela vai investir, claro, na congruência. O que é congruente com o negócio dela? Olha, a pessoa quer aprender a entender mais sobre determinado software. O software que eu estou utilizando. Ok, então vamos juntos investir nessa questão. Então tem que ter uma congruência ali no objetivo do seu colaborador com o seu objetivo, né? Na sua empresa, é claro que você vai desenvolvê-lo dentro daquilo que te interessa, é óbvio, né? Porque também né, tem que ter, igual eu falei, uma congruência. É verdade. Eu já fiz. Teve uma época que eu dizia para todos aqui: conheço uma contadora que mais fez curso em Belém, fui eu. Agora já diminuiu muito, por quê? Porque aí eu já comecei a pedir para o pessoal ir, né? A pessoa da equipe, tudo, já vai aos cursos, né? Mas teve uns anos atrás e todo curso que tinha em Belém eu participava. Então eu dizia para todo mundo que eu era a contadora que mais cursos ia. Então, pessoal, eu super recomendo, realmente busca, assiste live, assiste vídeos. Eu não sei estar ociosa em casa sem fazer nada. Então, eu estou sempre com o YouTube ligado, Spotify, ouvindo. Mesmo quando eu estou ocupada, eu deixo ali os vídeos rodando com aquela palestra. Então, assim, eu criei também o meu método de trabalhar em home office, quando eu estou em home office, e assistir vídeos, palestras, e conseguir fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Adoro fazer assim, tá? Mas assim, depende da palestra, depende do trabalho também que você está desenvolvendo. E eu consegui fazer isso com muito treino. Hoje em dia eu consigo. Então, eu estou ali trabalhando e estou ali também estudando. Então, aqui a gente montou, outro dia eu postei nas nossas redes sociais. Estamos montando aqui uma sala de treinamento, vamos colocar uma TV, data show, bem legal, para que a gente possa iniciar a parte de treinamentos, tá? Por quê? Porque por mais que a gente faça nesse dia a dia, toda a orientação ao colaborador do nosso cliente, a gente também faz questão de fazer um treinamento mais especializado ainda, né? Que é compartilhar o nosso conhecimento que a gente já tem e também buscar treinamentos, né, nas consultorias especializadas que existem pelo Brasil. Hoje existem muitos treinamentos online, EAD, e isso aqui a gente quer investir para os nossos colaboradores. Por quê? Porque eu adoro aprender e
gosto também que toda a nossa equipe possa desenvolver, porque ela vai conseguir passar esse conhecimento para o nosso cliente. O trabalho do nosso cliente vai ficar melhor, o colaborador vai aprender, ele vai se sentir melhor, porque ele sente que está crescendo. Além disso, o nosso cliente tem um trabalho melhor. Exatamente. E isso também é retenção. Hoje, os colaboradores, eles vão computar dentro daquilo que é benefício dentro da empresa, a questão do salário, ela tem uma importância X. Mas hoje, a retenção de um colaborador dentro da sua empresa, ela vai ser construída a partir de vários indicadores também. E quando uma empresa ela desenvolve, ela investe em treinamento, muitos colaboradores ficam na empresa porque sabem que ali ela está crescendo, né? Então, assim, isso inclusive compõe hoje os benefícios de uma empresa. Então, olha só, você pode vender isso na hora que você estiver fazendo seu recrutamento, estiver vendendo a sua empresa para o colaborador, te escolher também, porque é uma escolha de via de mão dupla, você pode falar, olha, aqui é uma empresa que investe em treinamento, investe em desenvolvimento, você vai continuar se preparando para a sua carreira, né? E o conhecimento, quando o colaborador adquire, é de quem? É dele, né? E aí, eu já vou para o 7º erro, né? Nós já estamos aqui, o tempo já está ficando apertado, tem mais três erros aqui para falar. O 7º erro, que esse, inclusive, é um erro que todos sabem que é grave, esse é gravíssimo. É o colaborador não estar atento ao indicador do turnover. O que é o turnover? É a rotatividade. Quando a rotatividade na sua empresa está alta, opa, aí vem a palavrinha lá, responsabilidade de quem? O gestor, ele não está atento a quê? O que está acontecendo que essa rotatividade está muito alta? É salário? Olha, nem sempre é só salário. É falta de orientação? O que é? Então tem que investigar por que esse turnover está alto. E é um erro o colaborador entender o seguinte, mas a gente tem 13 milhões de desempregados no Brasil, eu reponho esse colaborador, ok, os 13 milhões de desempregados, eles estão, sim, dentro daquele perfil de colaborador que você quer? Porque quanto mais técnico é o colaborador, ou quanto mais habilidade, inclusive soft, que é a soft skills, as habilidades de competências emocionais, quanto mais competências, tanto técnicas quanto emocionais, um colaborador tem, mais precioso ele é. Então, é um profissional que não vai ficar desempregado. Na realidade, às vezes ocorre da empresa, duas empresas estarem buscando o mesmo colaborador, entendeu? Então, isso aqui é interessante, não estar atento ao turnover. Sim, tem que ficar atento, para isso tem que estar muito focado, né, André? Então, eu acho que um dos grandes problemas de muitos gestores é o problema de não focar. Quer fazer várias atividades ao mesmo tempo, vários negócios ao mesmo tempo, e não consegue organizar uma agenda, não consegue fazer os seus pagamentos, pagar seus funcionários corretamente, dentro dos prazos. Então, assim, acaba atropelando uma coisa com a outra. E eu sempre digo que o grande problema é não ter um planejamento, uma agenda. Né? Então, eu uso agenda digital, eu uso agenda de papel. O que não pode é ter desculpa. Né? Desculpa que não lembra. Né? Então, marquei uma reunião, tenho que fazer um pagamento, por exemplo, todo dia 20 eu tenho que fazer um determinado pagamento. O pagamento do FGTS dos colaboradores. Mas eu nunca lembro. Coloca na agenda. É muito importante que tudo que tenha relação com os seus colaboradores, você valorize, você demonstre essa valorização. Tá? Então, isso precisa estar evidente, não pode ser só da boca para fora. Tem que ter ações que consigam comprovar aquilo que você faz. Eu trabalhei numa empresa onde eu dizia para o gestora, eu dizia assim, tudo isso que você está pregando sobre a empresa, a única pessoa que acredita nisso é você. Ninguém da sua empresa. Eu sou sincera, porque realmente, sabe o que a pessoa me diz? Eu sei. Então, não pode ser assim. Realmente a cultura, a valorização da equipe, dos funcionários, tem que ser no dia a dia, na prática. Essa valorização é muito importante
com certeza os colaboradores vão perceber isso. A Maria Fernanda, ela falou ela é diretora da NTW Box, ela fez dois comentários aqui muito interessantes, né? O primeiro, que ela vê também como erro o gestor contratar o espelho, né? Entender que porque parece com ele que vai ser bacana para a empresa. Nem sempre isso acontece. E também ela fala aqui que as boas equipes precisam de uma janela para o mundo, olhar para fora, para poder entender, né, o que está acontecendo lá fora, para trazer aqui para dentro e realmente saber, às vezes, identificar que aquele turnover é algo que tem que ser tratado dentro da empresa, né? Só para esclarecer para todos, né, que o turnover é um rodízio muito elevado de pessoas. Né? Então, isso pode ser uma contratação errada, uma ambientação ruim, ou a falta de valorização do colaborador, não paga em dia as coisas dele, os salários, os benefícios, os encargos. Então, tudo isso a gente nota que realmente isso favorece a um turnover muito elevado, e isso é prejuízo para a empresa e é ruim também para os colaboradores. Já pensou? O colaborador encarregado está ali ensinando a pessoa, 2, 3 meses ela vai embora. Exatamente. Então, assim, é um desgaste muito grande. Custa dinheiro. É caro, é desgastante. Então, vamos à próxima dica. Olha, a próxima dica, né? Não cometam esse erro, e esse também, vou te falar, está sendo muito falado ali, eu fico muito atenta ali ao que o pessoal fala no LinkedIn, fala em a gente recebe muita informação sobre gestão de pessoas, muitos e-books sobre gestão de pessoas, é o seguinte, a ausência da cultura do feedback. Como que você não vai dar um feedback para o seu colaborador? Ah, mas assim, eu já escutei coisas do tipo assim, se eu não estou falando nada é porque eu estou feliz. Se eu não estou te dando feedback negativo é porque eu estou feliz. Parecendo, né, marido que fala assim, eu estou casado com você, então significa que eu estou feliz com o casamento. Não, gente, tem que conversar, tem que dar retorno. E tem um matemático, que é o Márcio Lozada, ele fez um estudo extraordinário, né? É um estudo que está sendo usado por muitas empresas, que ele fala o seguinte, ele estudou pessoas com performance alta, e essas pessoas, todas elas recebiam feedbacks positivos. Mas ele fez uma curva dessa pesquisa, que foi uma pesquisa matemática mesmo, que ele disse o seguinte, você pode dar até no máximo 8 feedbacks positivos, mas você tem que dar um negativo para a pessoa também não ficar achando que ela é ilimitadamente poderosa. Então, o ideal são 4 positivos, isso é uma pesquisa, um estudo, vocês podem consultar na internet, Márcio Lozada, linha de Lozada. Para cada feedback negativo que você quiser dar, dê antes 4 positivos. Né? É uma técnica muito interessante você falar assim, olha, eu quero te parabenizar, e você vai encontrar feedback positivo na pessoa. Quero te parabenizar pelo seu cuidado, quero te parabenizar, e dar 4 positivos. E aí você vem. Mas eu gostaria de pontuar que eu preciso que você preste mais atenção nessa tarefa que eu vi você desenvolvendo e não teve aqui um êxito e ocasionou um problema aqui para a empresa. Então, antes de você dar o negativo, você dá o positivo. E também tem aquela máxima, né, de que o feedback positivo você dá em público e o negativo você dá na sua sala, ou então reservadamente, porque nem todos estão preparados aí para serem chamados a atenção. Nós não gostamos de receber feedback negativo, né, então realmente é algo que tem que ter um cuidado com a emoção da pessoa, porque feedback mexe com a emoção, tanto com o ego quanto com a rejeição. Então a cultura do feedback, ela deve existir. Ela pode ser, nem que seja semestral, você não tem tempo de fazer feedback para o seu colaborador, faça semestral, nem que seja anual, mas faça. É verdade, André. E, assim, na minha experiência ao longo desses anos, eu sempre fiz gestão. Então, sempre eu era muito esforçada com relação a gerenciamento de processos, então, naturalmente, eu já ia para cargos de gestão. E assim, como eu falei no início, eu sentia muita dificuldade, e tudo é a forma que você dá o feedback. Isso. Então, eu já errei muito em dar feedback, e eu vou melhorando conforme o tempo. Então, a gente tem que se autoconhecer, se autodesenvolver e ir melhorando. Então, sempre que a gente dá um feedback, a gente pergunta, o que você acha sobre isso que eu acabei de falar com você? Você concorda? Você discorda? E aí, ouve a outra pessoa, o
Então, tudo é a forma que você dá o feedback. Exatamente. Nunca pode constranger o funcionário. Então, chame reservadamente, parece uma coisa tão óbvia, mas você, ali no calor da emoção, acaba esquecendo e acaba realmente sendo, dando ali um feedback negativo na frente de outras pessoas, e isso não é legal. Isso. Nosso tempo está quase acabando, vamos para o finalmente. O finalmente é o gestor ele ignorar a transformação digital, né, e ignorar que tem toda essa questão de você avaliar o que está todo mundo falando também. Vai lá no LinkedIn que você vai ver de novo. Soft skills e hard skills. Você entender que com esse mundo digital você tem que evitar ao máximo o Fordismo, né? Aquele apertar parafuso. Muitas tarefas serão substituídas, sim, pelos computadores, pelos softwares. Isso aí nós escutamos, inclusive agora o Covid ele virou um acelerador digital, né? Ele trouxe isso de uma forma até mais rápida. Então, muitos softwares vão substituir muitas tarefas dos seus colaboradores. O que você vai fazer? Você vai investir nas soft skills, nas habilidades que são competências emocionais, desde, sim, a inteligência emocional da pessoa não ser alguém reativa, a pessoa ter um QE alto, ela saber lidar com uma reclamação de um cliente, ela saber ouvir o seu feedback negativo, ela saber ouvir a cobrança do colaborador, ela entender, ter resiliência. Resiliência é uma soft skill que hoje, vou te falar, não é ouro, não é diamante. Né? O profissional que tiver resiliência, ele realmente vai ter ali, ele vai ter uma joia na habilidade dele. Então, o colaborador, o gestor que não faz essa análise, né? O que é hard skills, o que é competência técnica, o que essa aceleração digital pode contribuir com os meus colaboradores, mas o que eu não posso deixar de buscar no meu colaborador e investir nele também, nas soft skills, nas habilidades, nas competências. Foi falado aqui sobre gestão de competências, e também, juntamente com isso, você trabalhar a qualidade de vida também do seu colaborador, né? O estresse positivo é aquele que você coloca a pessoa para agir, porque tem estresse bom, né? Tem aquela questão de ter meta, ter tempo para cumprir, ter objetivo. Então a pessoa ela fica ali com um estresse positivo, mas tem o estresse negativo, que é o excesso de ou cobrança, ou então o excesso de controle, ou o excesso de estresse, você não saber filtrar. Então essa questão aqui dessa aceleração digital, dessas habilidades, tanto técnicas quanto emocionais, né? Habilidades, os soft skills não são só as emocionais, né? A resiliência, por exemplo, é uma habilidade que todos os colaboradores devem buscar. Então, isso não pode ser ignorado, né? Na pandemia, ela continuando, ela terminando, isso vai ficar no radar de todos os gestores. Fique atento a essa aceleração digital, ao Fordismo que ele está acabando, né? Esse apertar parafuso, muito vai ser substituído pelos softwares, pelos computadores, mas fique atento aí às habilidades, às competências, que não são apenas as técnicas do seu colaborador. E a vida dele, né? Colaborador feliz aumenta resultado de empresa. É verdade, pessoal. Toda essa aceleração digital, o nosso escritório, a gente sempre divulga, fala que ele é 100% digital. Então, mesmo que o colaborador ele não tenha tanta prática com esse perfil digital, a gente já vai inserindo nesse processo. Mas a gente não trabalha com a questão de obrigá-lo a fazer daquela forma, e sim tentar demonstrar os benefícios. Então, para você conseguir convencer de forma super positiva o seu colaborador do que é melhor para ele fazer, para trazer o melhor resultado, tente convencê-lo dos benefícios que é a digitalização, o trabalho quando houve do home office, então entender todas as dificuldades também do colaborador, seja de cadeira, seja de postura, seja de toda essa tecnologia, porque muitas das vezes ele também não vai falar, ele pode ficar com vergonha de dizer que ele está com alguma dificuldade. Então você tem que ter bastante tato para entender tudo isso aí. Então, assim, estamos sim na era digital, mas muito cuidado para não constranger esse colaborador, avalie o perfil dele, olha, ele é mais indicado para este trabalho ou para aquele, então tem que fazer toda essa análise.
nunca constranger o funcionário. Tá? Sempre avaliar se realmente ele tem aquele conhecimento ou se vale a pena fazer um treinamento. Mas sempre tente convencer ele dos benefícios que aquele desenvolvimento vai trazer para ele e para a empresa. Sim, só tem ganho. Quando o gestor olha para o colaborador e o colaborador aceita também a gestão, né, do seu líder, só tem ganho para os dois lados. Nosso tempo está acabando, né? Então, pessoal, é o seguinte, para a gente finalizar aqui, eu queria agradecer muito, Andréa, muito obrigada a todos que ficaram conosco até agora. Foi realmente sensacional a presença de vocês, muito obrigada. Esta foi a primeira live de muitas que virão, porque nós queremos compartilhar um pouco do nosso conhecimento e também aprender com vocês. Vão inserindo aí nos comentários das próximas lives sugestões de temas, também contribuições para que a gente possa aqui bater esse papo. Muito obrigada mesmo, Andréa. Andréa Loureiro, ela é coach, master coach, que está aí disponível para ajudar você que quer fazer esse up no desenvolvimento mental, profissional e como gestor de empresa. Vamos, sucesso, gente. Sucesso é ser feliz. Ser feliz inclui aí tá pleno em todas as áreas da vida de vocês. Eu agradeço muito a Oziete, essa empreendedora grande, gigante, 3 unidades para começar. Eu aprendo muito, estamos muito próximos. Ela está lá no Pará, eu estou aqui em Minas Gerais, mas estamos muito próximos. Eu sou consultora de sucesso da NTW e amo a Oziete, ela é uma franqueada de sucesso. E eu também aprendo muito com ela, porque é o seguinte, você vê na prática acontecendo, é outra história. Uma coisa é a gente falar do conhecimento, mas outra coisa é você ver o que está acontecendo na vida daquele gestor dentro da empresa e os resultados, né? Porque você é seus resultados. Você pode achar que você é um sucesso, que você é bem sucedida, que você tem muitos resultados de acordo com as suas métricas, mas se você quiser conhecer a pessoa, você olha para os resultados que ela tem. Então é isso, eu quero agradecer também a cada um que entrou, né, dos nossos amigos, dos nossos colegas. Fiquem atentos às novas datas, vamos contribuir, porque quando nós contribuímos, nós também crescemos. Então é um privilégio estar aqui falando para vocês e crescendo junto com todos vocês também. Obrigada. O legal é que a nossa live, ela vem recheada de conhecimento técnico, porque realmente foram 10 erros que todo gestor de pessoas não pode cometer, baseado em muito estudo, muito conhecimento e muito aprendizado teórico e prático. Muito obrigada, eu vou deixar gravada essa live, tá, no IGTV, e vou deixar os nossos contatos para quem quiser fazer contato com o André e comigo. Um beijão a todos, pessoal. Obrigada, pessoal. Tchau, Andréia. Obrigada. Tchau, gente. Um abraço. Tchau, tchau. Beijo.